Os brasileiros vêm manifestando nas redes sociais e outros meios possíveis a sua desconfiança com o processo eleitoral brasileiro através das urnas eletrônicas. Mas a desconfiança não é da máquina em si, mas sim das pessoas que a operam. E tal suspeita se transformou na ordem do dia. A discussão, ela hoje é uma coisa que está em voz corrente na boca de todos os brasileiros. A maioria esmagadora não vê com bons olhos esse processo eleitoral de 2022 e suspeita que por trás dele possa haver alguma fraude de forma a beneficiar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato, melhor dizendo, Luiz Inácio Lula da Silva. O TSE, que é o órgão máximo eleitoral no Brasil hoje, atualmente comandado por Fachin e pelo seu vice Alexandre de Moraes, esse que assumirá a presidência em agosto, não inspira confiança nos brasileiros, e a culpa não é dos brasileiros, a culpa é dos próprios ministros. Basta ver que parece que há uma ação coordenada. Primeiro, tiraram Lula da cadeia, sendo que ele não tinha cumprido o tempo pelo qual foi condenado. Depois, o descondenaram, não é que o inocentaram, descondenaram, o tornando elegível, o que é um absurdo. E a gente viu que esse trabalho foi feito pelo ministro Fachin, endossado no plenário pelos demais ministros. Isso gerou uma desconfiança dos brasileiros. O presidente, por sua vez, Jair Messias Bolsonaro, vem pedindo transparência no processo eleitoral. E o incrível é que ele pede transparência, que é uma coisa muito natural, e os ministros do TSE simplesmente ignoram o pedido de transparência. É uma coisa de louco, é uma insanidade desmedida por parte dos ministros do TSE, que recusa toda e qualquer medida que venha dar mais transparência no processo eleitoral. É muito estranho. Para dar um verniz de legalidade, acredito eu, eles convidaram as Forças Armadas para fazer parte de uma comissão que eles criaram, Comissão de Transparência do Processo Eleitoral. Só que os ministros do TSE, Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes e outras tranqueiras que fazem parte dessa corte, achavam que o exército fosse para lá bater palmas, dizer sim senhor, não senhor, ignorando eles que as Forças Armadas têm um batalhão, uma unidade de guerra cibernética, ou seja, pessoas que são militares, que são craques nesse assunto, que chegaram lá, não ficaram no seu canto, com forma de dar a sua parcela de contribuição, fizeram um levantamento no sistema eleitoral e detectaram que ali existe mais de centenas de pontos falhos que precisam ser trabalhados se quiserem verdadeiramente ter uma eleição segura, limpa e transparente. Essas falhas foram detectadas, as sugestões foram apresentadas, e o que fez os ministros do TSE? Simplesmente as ignoraram. E como se não bastasse, o Barroso, quando estava à frente do TSE, ainda acusou de maneira leviana e irresponsável, acusou as Forças Armadas de estarem querendo desacreditar o processo eleitoral, estando a serviço de pessoas. Quando ele falou isso, ele quis insinuar que essa pessoa se trata do presidente Bolsonaro. E com isso, minha amiga e meu amigo, as Forças Armadas já emitiu várias notas. Uma delas foi dizendo que não se sente prestigiada e sim desrespeitada diante dessa tal comissão de transparência criada pelo TSE. No decorrer dessa semana, uma notícia muito ruim
para os ministros do TSE. As Forças Armadas falou que vai continuar no processo, sim. Vai participar de todas as fases, sim. E não é a sugestão, agora é uma imposição. E como miséria pouca é bobagem, para a infelicidade desses ministros que estão com um comportamento um tanto quanto estranho, o ministro da Justiça anunciou, não pediu e não está esperando o convite, anunciou que a Polícia Federal também vai participar do processo eleitoral, fiscalizando todas as suas fases. Me parece, minha amiga e meu amigo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE estão encontrando dificuldades para colocar em prática uma possível artimanha que possa caracterizar tapetão nas eleições de forma a prejudicar um e beneficiar outros. Não é uma afirmativa, é apenas uma suspeita. Eles dizem que o trabalho, que a urna são lícitas, que até hoje não houve nenhuma denúncia de fraude. Claro que não vai ter denúncia de fraude. A urna eletrônica brasileira, o sistema não cabe correção após eleições. Acabou a apuração, fechou, morreu Maria. Não tem aquela correção, não cabe fiscalizar, não cabe pedir contagem de voto. O próprio sistema é feito de maneira com que as pessoas não consigam detectar possíveis fraudes. Os brasileiros até acreditam na máquina em si, porque a máquina por si só não traz risco ao processo. Os brasileiros, a maioria deles, o qual eu me incluo, e não tenho medo de dizer, eu não confio nas pessoas que estão atrás delas. Olha o currículo do Fachin. Olha o currículo do ministro Edson Fachin. Advogado Rafané, de quinta categoria, que apenas atuou como advogado do MST, Movimentos Trabalhadores Sem Terra, que de organização social não tem nada, mas sim de facção criminosa e terrorista. Basta ver o que eles fazem contra o homem do campo e da cidade. Esse ministro carequinha, lá de São Paulo, Alexandre de Moraes, dispensa apresentação. Esse cara rasgou a Constituição, constitui uma verdadeira ameaça à nossa democracia, não respeita nada e ninguém. Dá para acreditar nesses caras? A intenção deles está clara. Está clara. Quando tiraram o Lula da cadeia e o descondenaram, o habilitando para disputar a eleição, está clara. Só que o cerco está se fechando contra eles. E eles já não sabem mais o que fazer. O cerco está se fechando. É as Forças Armadas, agora a Polícia Federal que está entrando no processo. E não é convite, não. Já anunciaram que está entrando no processo. Esses ministros, me parece, dá-me a sensação que eles estão ali para prestar um serviço a alguém ou a um grupo. E que eles precisam, a todo custo, entregar esse resultado esperado pelo sistema. Mesmo que isso os expõe da maneira que eles vêm se expondo. Brigando contra tudo e contra todos, recusando até medidas que possam contribuir com o processo eleitoral, as chamadas transparência no processo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Tudo que se espera de uma pessoa séria, de um sistema sério, de um país sério, é a adoção de medidas que possam trazer mais transparência para um processo eleitoral. Isso é da democracia e da segurança do processo. Mas não, eles querem intimidar, prender, calar, ameaçar quem pensa diferente deles. Criticar a urna não é criticar a instituição TSE. Eles querem punir com cadeia quem critica as urnas eletrônicas. Eu não confio nas urnas eletrônicas e muito menos em quem está por trás dela. É um direito meu e eu não abro mão. Minha amiga e meu amigo,
Você que nutre a suspeita de que esses ministros estão com más intenções, intenções essas que pode chegar até uma possível fraude, de forma a tirar umas eleições limpas de um candidato para dar um tapetão a outro, fique tranquilo, vai ter eleições sim. Vai ter eleições sim, limpas e transparentes. Porque as Forças Armadas, acredito eu, e agora a Polícia Federal, acredito eu, vai fazer valer a nossa democracia e a nossa soberania, não permitindo que meia dúzia de homens vendidos, descompromissados com o Brasil, possa mudar o resultado da vontade popular. Acredito eu que vai chegar um ponto que eles vão perceber que o que eles pretendem fazer, se é que pretendem, vai ser difícil, quase impossível de botar em prática. Vai ser muito perigoso, muito, mas muito arriscado, não para o Brasil, mas sim para o pescoço deles. Vamos que vamos. Acreditando no Brasil, caminhando ombro a ombro e não deixar de votar. E a melhor forma de protestar na hora de votar é votando de forma consciente. Pense nisso. Esse Brasil pertence a 212 milhões de brasileiros honrados e que trabalham. E não meia dúzia de sanguessuga, ratos, nojentos, que não honra o seu papel, que possivelmente está a serviço de grupos, botando a nossa democracia em risco. Ratos, nojentos, que estão fazendo de tudo para os seus dias estar contado nesse país e à frente das cortes, as quais eles deveriam defender e honrar, cumprindo com afinco o seu papel. Esse Brasil tem dono. E o dono não é esse ou aquele ministro. Somos 212 milhões de brasileiros. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.